Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live do Manaim. Hoje vamos falar sobre as almas benditas do purgatório. Nesse momento nós vamos começar com a recreação, né, para que a gente possa ir aí se aconchegando, né, para a gente conseguir aí entrar mais na palavra de Deus, né, e poder aprofundar nesse assunto que é um pouco melindroso, né, pouco se fala hoje, mas são dogmas de fé, né, da igreja, então nós devemos acreditar, né, um assunto polêmico, e que o Espírito Santo, né, possa agir nesse momento agora, né, para que você que está aí assistindo a gente, né, possa criar o costume de pesquisar sobre, né, de falar sobre, não ter medo, porque mesmo a gente fazendo boas ações, mesmo a gente querendo sempre melhorar, né, ainda falta alguma coisinha ainda, né, e o purgatório é aquele lugar onde a gente vai pagar aquilo, né? Então, assim, quase que um milagre a gente ir para o céu direto, né, Rafael? E é um assunto assim que a gente vai abordar aqui com carinho, né, e que você aí possa estar acolhendo esse momento de coração aberto. Vou passar agora para o pessoal da recreação. Vamos lá, povo de Deus. Quero fazer valer o teu amor por mim e testemunhar o quanto é bom te pertencer. O meu coração tem sede do que é bom, do que não passa, do que é eterno. Quero fazer valer o teu amor por mim e testemunhar o quanto é bom te pertencer. O meu coração tem sede do que é bom, do que não passa, do que é eterno. Vou dançar, pular, gritar ao mundo, Deus é bom, Ele me ama, sou livre. Vou dançar, pular, gritar ao mundo, Deus é bom, Ele me ama, sou livre. Com Deus sou forte, sou feliz, o seu amor me faz crescer, com Ele a vida vale a pena. Com Deus sou forte, sou feliz, o seu amor me faz crescer, com Ele a vida vale a pena. Vou dançar, pular, gritar ao mundo, Deus é bom, Ele me ama, sou livre. Vou dançar, pular, gritar ao mundo, Deus é bom, Ele me ama, sou livre. Amém. E agora vamos pedir, né, o Espírito Santo de Deus sobre este lugar, sobre a nossa casa, sobre a sua casa. Vamos pedir nessa hora a unção do Espírito Santo sobre o Rafael, sobre o Lucas. Venha, ó Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser.
meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, pra poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, pra sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor e alegrar-me em ti. Inunda meu ser, 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 inunda meu ser. Vem Espírito Santo sobre esse tema de hoje, sobre os meninos que vão ministrar. Vem Espírito Santo de Deus, trazendo toda a clareza, todo o discernimento. Vem Espírito Santo de Deus sobre os ouvidos daqueles que vão escutar, que vão ver. Vem Espírito Santo de Deus. Vem, ó doce hóspede da alma, sobre os corações atribulados, os corações preocupados. Vem Espírito Santo de Deus, trazendo todo alívio, trazendo toda alegria, trazendo a alegria do Espírito Santo. Vem, ó doce hóspede da alma, vem inundar o nosso ser, venha preencher-nos da paz do ressuscitado, da paz de Jesus Cristo. Inunda-nos, ó Espírito Santo, inunda-nos. Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Salve Maria. Estamos aqui com o Rafael Estevão, né, Rafael? Obrigado aí mais uma vez pelo sim, né, o convite para estar aqui conosco. Hoje a gente vai abordar um tema, né, assim, pouco falado, né, mas importantíssimo. E eu queria ouvir de você, Rafael, qual é a sua expectativa, sabe, relacionada a esse assunto, né, a essa abordagem que a gente vai fazer. Me diz um pouco aí sobre isso. Primeiro, boa tarde, Lucas, obrigado. Boa tarde a todos que nos acompanham. A minha expectativa, né? Na verdade, quando nos proporam esse tema, o que eu queria de fato era que os olhos de todos, inclusive os meus, se abrissem de uma forma maior para a vida eterna, né? O pensamento, eu acredito que essa era a intenção do Núcleo quando propôs esse tema, e essa é a minha intenção também, né? Segundo o que eu estudei, enfim, para trazer hoje, era abrir os olhos de todo mundo para a vida eterna, tanto o meu, principalmente o meu, quanto de todos que ouvem ou que vão ouvir um dia, já que fica salva essa live lá no YouTube, né? Que bom. Vamos começar abordando sobre o pecado, né? O assunto fala, né, o tema é sobre o purgatório, mas para que a gente possa falar sobre o purgatório, a gente precisa de falar de pecado, né, Rafael? Isso. E aí, para a gente começar a falar de pecado, eu quero trazer com vocês aqui a Bíblia, só um minuto. Você que estiver em casa não precisa abrir agora não, porque a gente já está um pouco atrasado com a live. Mas é assim, 1 João, tá? Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 16 e 17. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, reze, e Deus lhe dará vida. Isso para aqueles que não pecam para a morte. Há pecados que é para a morte. Não digo que reze por estes. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Palavras do Senhor. Graças a Deus.
Por que eu quis trazer isso, Lucas? Porque muito se fala, né, não existe pecadinho nem pecadão, é tudo pecado, mas na verdade isso é um pouco da relativização do pecado também. Porque existe, a igreja defende, né, o pecado mortal e o pecado venial. E aí, se você for pegar o pecado mortal, e até uma coisa, porque a gente fala muito sobre isso, mas pouco se cita de onde vem, né? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1857, ele fala que o pecado mortal, ele tem que ter 3 itens, né? Primeiro é plena consciência, você tem que saber que aquilo é um pecado, a pessoa tem que saber que aquilo é pecado. Segundo, pleno consentimento, ela tem que querer cometer esse pecado. E o terceiro item é um pecado de massa grave. O que é isso? É o próprio catecismo, e aí lá no 1858, então, vai falar o que são esses pecados de massa grave. Ele vai vir abordando todos os pecados contra os 10 mandamentos, né? Ele vai vir abordando que são os pecados contra os 10 mandamentos. Então, para considerar um pecado mortal, tem que ter pleno conhecimento, a pessoa tem que saber que aquilo é um pecado, pleno consentimento, a pessoa tem que querer pecar, mesmo sabendo que é errado, e tem que ser um pecado de massa grave, um pecado contra os 10 mandamentos. E aí que se pega um pecado mortal, um pecado grande, vamos dizer assim, um pecado que leva à morte, né? Porque a gente fica com muito medo do coronavírus, né? As pessoas têm muito medo do corona, as pessoas têm medo de doença, as pessoas têm medo da morte do nosso corpo, mas nós temos que nos preocupar com aqueles que podem matar a alma, não é mesmo? E aí o pecado mortal é algo que afasta a nossa alma de Deus, ela nos desvincula da amizade de Deus. E se nós morremos, né, em pecado mortal, com a culpa do pecado mortal, sem o arrependimento devido, a gente não tem outro destino senão o inferno. E aí, contudo, nem todo pecado é um pecado mortal. Existem vários pecados que são pecados veniais. No caso, né, que são as ramificações, né, desses pecados. Que, na verdade, né, Rafael, igual você está citando sobre os pecados mortais que vão aí naquela matéria grave, porém, os veniais, eles são advindos deles, né? Tipo assim, eles são menos, mas se você for colocar assim, a grosso modo, ele está relacionado também, não é? Presta atenção, então. Vamos lá, isso que você trouxe é muito interessante. Mas olha só, eu te fecho no trânsito, você fica estressado e você me manda para aquele lugar, beleza? Você cometeu um pecado venial, Sim, correto? Sim. Se você for pensar, ali você deixou de amar a Deus sobre todas as coisas, mas você vai pensar, poxa, mas será que eu cometi um pecado mortal porque eu não amei a Deus quando eu xinguei o meu irmão? Porque se eu estivesse amando a Deus, mas por que não é um pecado mortal? Porque você não tinha, talvez, o consentimento de cometer aquele pecado mortal naquele momento, entendeu? Você não quis, né? Que ele foi voluntário. Você, né? quis, você quis xingar, porém sem saber que aquilo seria um pecado mortal, sabe? Entendeu? E aí é uma coisa que o próprio catecismo nos ensina, que um pecado de massa grave, ele pode ser um pecado venial se não tiver o pleno conhecimento ou o pleno consentimento, entendeu? E aí que ele vinha um pouco o nosso lado, porque senão todo pecado seria mortal. Se for olhar, todo pecado é falta de amor a Deus. Exatamente. Só que tem as outras ramificações e é isso que você falou, né? Tudo é ramificação dos demais pecados. E aí, o pecado venial, a gente, apesar de cometer pecado venial o tempo inteiro, né? Uma irritação que você tenha, ela acaba sendo um pecado venial, né? Você dando ou não uma resposta a outra pessoa, aquela irritação interna, ainda assim, aquilo acaba sendo um pecado venial. Se você extravasa, aquilo vira um pecado venial, né, na verdade. E aí, a gente pode, às vezes, não se preocupar, porque, poxa, o pecado mortal, beleza, me leva para o inferno. O venial, não. O venial, eu posso, se eu pedir a Deus de coração contrito, eu fui perdoado, né? O pecado mortal, ele só é perdoado na confissão. O venial não. O pecado venial, se você faz uma oração contrita, se você vai na Santa Missa, dependendo até da intenção com que você doa, faz uma caridade a um mendigo, pode ser apagado um pecado, né? Uma boa ação sua, uma boa obra, pode apagar o seu pecado venial. Então você fala, poxa, então eu vou cometer pecado venial porque eu tô salvo, né? É a questão do relativismo, né? Exatamente, relativo, né? Exatamente. E aí Santo Agostinho, ele vem falar, né? Que um rio é nada mais, nada menos do que um monte de gotas de água. Isso. Essa questão, né, eu acho que nessa hora que eu abordei, né, a questão do pecado venial, de ser uma ramificação, é porque se você cometer vários, né, durante um dia, né, eu acho assim que chega naquele final ali, você já está esgotado, né? Entre aspas, sua cota já acabou, né? Sim, e aí, o catecismo mesmo fala, eu não lembro se é 1859, mas nessa parte ali do 1857 para baixo, ele vem falar sobre o pecado, né? E aí ele fala que muitos pecados veniais, o mesmo pecado venial cometido várias vezes, ele pode chegar a ser um pecado mortal.
porque já chega uma hora que você já tem consentimento, conhecimento, e aquilo ali tá indo contra um dos 10 mandamentos e aí se torna um pecado mortal. Então, o pecado venial cometido muitas vezes, ele pode, isso é o catecismo que está falando, sabe? Ele pode se tornar um pecado mortal, por isso que nós temos que cuidar também dos veniais. Por isso, né, diante do que o Rafael está nos apresentando aqui, nós devemos fazer boas confissões, né? Quando a gente for fazer a nossa confissão, é importante, se tem algo que ainda pesa, algo que você sabe, mas você acha que não é matéria grave, você tem que falar, você tem que anunciar ele, porque pode ser um pecado venial que está vindo aí de muito tempo que você não confessou e, meu irmão, não adianta. Por exemplo, se você coloca, vamos supor que você é uma árvore, tá? Você é uma árvore. E aí você é um pé de manga cresce, fica muito grande e as raízes dele são muito grandes. Se você planta o pé de manga no chão, uma hora ele vai crescer e vai ficar muito grande, né? Pensa assim como uma alma, sua alma sendo essa árvore. E a raiz é o tanto que a sua alma vai crescendo em grau de santidade. Mas se você pega um próprio pé de manga, que é gigante, que tem raiz gigante, se você coloca ele num vaso, ele não vai crescer nem para cima demais e nem para baixo, porque as raízes não tem para onde ir. O pecado venial, ele limita a sua alma também a crescer no grau de santidade. Até porque o documento Lumen Gentium do Concílio Vaticano II fala que a santidade é para todos, né? E aí, Lucas, o problema todo é que a gente vive muitas vezes assim, e eu me incluo nisso demais, assim, sem pensar na vida eterna, né? A gente tem que saber que a alma, ela tem 3 destinos, né? A alma, ela foi criada pura, inteiramente pura, sem mancha de pecado, mas aí pelo pecado original, toda a sujeira e a mancha entrou na gente, né? No ser humano, no homem ali. E aí, a alma, ela foi criada para o céu, a alma foi criada para Deus, ela foi criada para contemplar a Deus. Nós fomos criados para estarmos com Deus. Porém, só podem chegar ao céu, o primeiro destino da alma é o céu, né? Só pode chegar ao céu aquelas almas que são perfeitas. E aí, você começou falando sobre isso, que muitos falam, né, é muito difícil ir para o céu direto. Realmente, o próprio cardeal, um cara doutor da igreja, São Roberto, eu acho que é Roberto Bellarmino mesmo, que ele fala que pouquíssimas pessoas vão direto para o céu. Inclusive, tem revelações de santo, que santos gigantescos, que a gente venera muito assim, e temos muita devoção, santos que passaram por purgatório há algum tempo, porque o santo não quer dizer que ele foi... Não quer dizer que ele foi um santo aqui na Terra, né, que ele fez boas ações, que ele foi para o céu. Né, direto. E se nós, cristãos, almejamos o céu, né, a gente tem que fazer muita coisa. Né? Isso. Uma pessoa, para ser considerada santa, a igreja fala, quando declara que ele é santo, está falando que ele está no céu. Mas não quer dizer que ele não passou no purgatório, nem que fosse rapidinho ali, né? E aí, inclusive tem alguns teólogos que defendem que todos os santos passaram pelo purgatório. Até porque você pode ver que a pessoa não morre hoje, ela é declarada santa hoje, né? Ela morre hoje, tem um processo... tempo, né, de canonização. Exatamente. Demora e aí, anos, às os vezes. teólogos defendem que esse tempo de canonização, porque às vezes demora anos, às vezes demora pouco tempo. E esse tempo de canonização é o tempo que a alma está padecendo no purgatório, se purificando dos pecados veniais que ela teve. Às vezes não teve nenhum pecado mortal também, né? Porque o próprio confessor de Santa Teresinha falou que ela nunca cometeu nenhum pecado mortal, mas ela cometeu alguns pecados veniais que precisam ser reparados se não forem reparados aqui na Terra. E aí, o primeiro que é o céu, né? O céu que é o destino da alma, o céu não tem muito segredo e ao mesmo tempo tem toda a mística, né? O céu é quando a gente vai estar totalmente na presença de Deus, apesar de nós não sabermos como que é isso, né? Muita gente acha que é rua de ouro, que é... Enfim, mas tem gente que acha, tem teólogos que defendem que é só estar totalmente na presença de Deus de forma que a sua alma está tão ligada com Deus que você participa ali da divindade, né? Mas é algo que não tem escrito assim, o céu é desta forma, né? Mas a gente sabe que o céu é algo muito bom. É tão grandioso que, né, eu acho que aos olhos humanos é desconhecido. Difícil de explicar, ou impossível de explicar. Quase impossível. Tem na Bíblia, né, falando que aos olhos, eu esqueci como que tá exatamente, mas fala exatamente isso que você disse. Acho que foi São João, São Lucas, não sei, que viu o céu e falou que o que ele viu é impossível de explicar. Impossível de descrever, né? Exatamente, era exatamente isso. Eu queria só dar uma informação que o pessoal aí que está no Facebook, VS, a gente está no... para quem está acompanhando aí, porque no Instagram a imagem ela tá cortada, né, aparecendo uma parte só. E se você puder acompanhar no YouTube, aí você vai ter uma imagem melhor. Tá.
então a gente já entendeu um pouco do céu, né? São as almas que morrem santas e sem nenhuma pena, sem nenhuma culpa, sem nada do pecado dela. Ela não existe nada, nenhuma mancha do pecado existe mais, então essa alma ela chega até Deus, né? Uma alma que já está perfeita ali. O inferno é um segundo destino, nós falamos que eram 3. O inferno, que é o segundo destino, são para aquelas almas que morrem na culpa, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso para frente, mas o pecado ele tem 2 dívidas, né? Uma que é a culpa e a outra que é a pena. Então a gente vai falar dessas 2 dívidas mais para frente, mas uma alma que morre na culpa, que morre no erro, que morre na vontade, com a vontade no pecado, essa alma ela vai para o inferno, sabe? Mas você já pensou? E não tem escapatória, né? Não tem, exatamente. É uma verdade de fé. As almas que vão ao inferno, elas não voltam para um dia chegar ao purgatório ou para ir ao céu. A alma que foi para o inferno, ela mesma tem até eu esqueci quem foi que falou, um teólogo aí recente, desses que ainda estão vivos, que ele fala que quando a gente morre, nós temos um senso de justiça tão grande, tão grande, tão grande, que é quase que o senso divino da justiça mesmo assim, que nós não vamos querer ir para o céu sabendo que nós cometemos aquelas atrocidades que são os nossos pecados. É Que a porque gente mesmo vai eu querer. acredito que a gente falou sobre a questão dos anjos, né? Numa live passada, e a gente falou dos anjos caídos, né? Eu acho que na verdade, o que acontece quando a pessoa vai para o inferno, ela perde o amor, né? Ela perde referência de amor. Então, ela já está com ódio dela mesma. Então, aquele ódio que toma conta dele já faz com que ele mesmo julgue, né? Fala, não, eu não mereço nada melhor, não. Isso. Sobre isso que você falou da falta de amor, talvez para poder ficar talvez mais entendível, né, para quem está assistindo a gente aí, é o seguinte: você pensa que você é uma pessoa, que você tem muita fome, e o pão pode te saciar. Aí, pense nesse pão como Deus. E a sua alma, que é esse que tem muita fome, uma fome insaciável, que só vai ser completa em Deus, só vai ser completa com esse tipo de pão. Não adianta eles te darem nenhum outro tipo de pão, é só esse tipo de pão que acaba com a sua fome. No céu, é como se você tivesse esse pão o tempo inteiro. No purgatório, você não tem esse pão, porém você tem a certeza que você vai ganhar ele, você tem essa esperança. E no inferno, você não tem o pão, você não vê o pão e você tem a certeza de que você nunca vai ter esse pão. Entendeu? É a ausência total do pão, a ausência total de Deus, entendeu? Para poder ficar mais fácil de entender. E aí eu queria pegar aqui uma coisa que eu anotei como está no livro. Gente, esse encontro ele foi feito em cima desse livro, é o Tratado do Purgatório, de Santa Catarina de Gênova. Baixar um pouquinho? De Santa Catarina de Gênova, e eu escrevi exatamente como ela escreve, porque fica de uma forma sensacional, inclusive é a forma também que está no catecismo. Tá? O purgatório é o local que estão as almas que morrem na graça de Deus, mas sem ter pago toda a pena. Então, quando eu li, eu fiz a mesma coisa que você, eu fiz essa mesma situação, porque assim, o purgatório não é o lugar das pessoas que pecam muito só, é o lugar da pessoa, beleza, a pessoa que peca. Mas é o lugar, principalmente, da pessoa que está na graça de Deus. Você tem que morrer na graça de Deus. Se você não estiver na graça de Deus, você não vai ao purgatório. Está entendendo? Então, assim, é um lugar das almas que estão na graça de Deus, mas não pagaram toda a pena. E no purgatório, se você, né, for parar para pegar essa parte assim que não pagaram toda a pena, no purgatório nós temos a grande graça. Tem gente que... O Lutero foi um cara que ele falou assim que... olha para você ver, eu li uma postagem aí no Instagram que eu vi demais, que malandro é o protestante, que comemora o dia da revolta protestante no mesmo dia do Halloween, para poder ter 2 heresias no mesmo tempo. Tipo assim, sacanagem. Triste. Hoje é o dia da revolta protestante, né? E aí, Lutero, ele falava que se existisse mesmo purgatório, as almas que lá estavam, elas pecariam de raiva e de horror, tamanho eram os castigos que as almas têm, entendeu? E aí, só que assim, no purgatório, por que existe purgatório? Lucas, imagina só, se a gente tivesse só 2 destinos para a alma. O céu, para aquelas almas que são santas, e o inferno para as almas que pecam. Sim. A maioria estava no inferno. O céu ia ser igual a muita igreja hoje em dia, não ia ter uma pessoa, não ia ter entendeu? nada, não ia ter ninguém, né? Exatamente. Porque essa purificação, acho que é a nossa alma, né? Como nós temos escolhas, né? Temos o livre-arbítrio,
né? Como nós temos escolhas, eu acho que assim, querendo ou não, uma mancha tem a nossa alma, né? Exato. E aí a própria Bíblia, a Bíblia, o que nós lemos agora, que é a primeira carta de João, no início, ela fala, cara, que tem pecados que não levam à morte, ó. No 17 aqui ele fala, ó, toda iniquidade é pecado. Beleza. Sim. Mas há pecado que não leva à morte, entendeu? Então nem todo pecado leva à morte. A morte do quê? Da alma. Então tem alguns pecados, né? E aí não estamos falando só de pecado venial, até o pecado mortal. Ele vai te levar à morte, obviamente. Só que se você procura ali a confissão, a sua culpa parou, então você está na graça, entendeu? Eu quero, assim, trazer uma outra coisa aqui, Lucas, sobre essa questão do purgatório. Você falou, assim, muito bem no início, que nós não falamos sobre o purgatório, Sim. né? É até engraçado, a gente estava comentando sobre isso. Muito se vê, né, pessoas fazendo as venerações lá em Fátima, né? A gente estava até comentando sobre isso. É lindo? É maravilhoso, né? Quem teve ou quem tem a possibilidade de ir, assim, é algo divino mesmo. Só que eles esqueceram da anunciação que Nossa Senhora fez, né? E ela mostrou aos 3 pastorinhos o inferno. Né, para as crianças. E as crianças, né, que, assim, hoje você pega uma criança aí que fica assustada, né, na verdade, né, quando você olha uma criança assustada, você percebe logo que aconteceu alguma coisa. Até um adulto, ele consegue disfarçar, né, agora uma criança não consegue disfarçar, e eles ficaram escandalizados. Né? No entanto, começou até uma questão ali do martírio, né? Uma questão de oração, de penitência, olha, numa criança. Então imagina quão estrondoso, né? Quão horrível deve ser essa visão, né? E o pessoal, na minha casa mesmo, por exemplo, quando eu começo a falar algo sobre inferno, assim, entre aspas, vira um inferno. Porque fala que o inferno não existe. Fala que o inferno Mas não o existe. problema da ovelha são os pastores, sabe por quê? Me desculpa aí, isso não é o Manaim que está falando, é o Rafael, mas a CNBB vem me falar que no dia dos finados você tem que plantar árvore, velho. No dia dos finados, Rafael que está falando, não é o Manaim, sou eu, tá? Se tiver culpar alguém, sou eu que estou falando. No dia dos finados plantar árvore, vai plantar árvore outro dia, no dia dos finados, você vai rezar pelas almas, pelas poxa. Almas, né? Tá entendendo? Assim, quase que certeiro que tem muitas almas da sua família precisando de oração. Né? A própria Nossa Senhora, na aparição dela, ela fala, meus filhos, essas almas que estão no inferno você não consegue tirar não, mas as que estão no purgatório você ainda consegue salvar. Exatamente. E aí, uma coisa que é muito interessante para a nossa salvação, Lucas, que é bom mesmo para a gente poder mesmo ter a certeza, né, que existe uma vida eterna, é a gente pesquisar sobre o purgatório, sabe? A gente estudar, o conhecimento, né? Exato, a gente estudar sobre o purgatório. Porque, primeiro, nesse livro, Santa Catarina de Gênova, ela enumera alguns pontos. O primeiro ponto que ela coloca é para que nós possamos ajudar as almas do purgatório. Nós vamos falar mais à frente sobre o sufrágio ainda. Mas as almas que lá estão, elas padecem de penas duríssimas. De penas duríssimas. Né? A igreja ela não fala exatamente qual é a pena que tem, ou se são penas, né? Se é uma ou se é mais de uma. Porém, os teólogos defendem, né, os doutores da igreja e os santos, nem tudo precisa estar na doutrina, sabe? A igreja também tem a tradição dela ali. Sim. E a tradição, né, talvez não a tradição da igreja diretamente falada, mas a tradição da igreja a partir dos santos e pelo que é praticado, pelo que a gente acredita, as penas do purgatório são duríssimas, sabe? Então as almas, elas precisam da gente. Então o primeiro ponto que eles colocam do porquê pensar constantemente no purgatório é para que nós possamos lembrar, Jesus, Maria, eu vos amo, salvai as almas. Sim. Sabe? O segundo ponto é que nos faz pensar na santidade de Deus. Porque você pode ver que quando você está no retiro, você sai de lá querendo ser santo. Você sai do Manaim, você sai querendo ser santo. Né, querendo abraçar todo mundo, né? O poste, a árvore. Transbordando amor, eu acho que é o que falta, né? Porque eu acredito sim. Você vai pegando ali, na maioria dos encontros que a gente faz, né, que ali tem a ação do Espírito Santo, você sai uma pessoa diferente e você consegue perceber também o momento que aquilo acaba, que é o momento onde você não procura mais, né? Que aí você vai abraçar, você não quer abraçar mais o fulano atravessou a rua, no dia que você chegou ali do encontro, todo mundo, né, falou um eu te amo mãe, um eu te amo pai, né? Mas só que no outro dia ou sei lá, uma semana depois, um mês depois, quando ela para de procurar, né? Porque a oração, né, é ela que faz com que a gente tenha perseverança,
né, Rafael? Exatamente. Eu acho que ali, aquele terço, aquele rosário que você reza, é aquilo ali que te faz ter a perseverança, a constância, né? Precisa A ter questão constância, é né? isso, né? Aí a pessoa para com aquilo, aí acabou, né? A gente Aí que mexe já com não mídia quer- social, a gente sabe como é que é importante você ter constância, né? Tem que Sim. postar todo dia. A oração é a mesma coisa, tem que rezar todo dia. E aí, a gente estava dizendo sobre isso, que nos faz pensar na santidade de Deus e na grandeza da santidade de Deus. Por quê? Nós estávamos falando antes aqui. Imagina se só houvessem 2 destinos para a alma, só o inferno e o céu. O céu ia estar vazio, o inferno ia estar lotado. Lotado. Deus, ele é tão misericordioso que mesmo nós traindo Deus de uma forma gigantesca, ele cria um lugar para a gente se purificar. Eu vi o Eudes falando uma coisa muito interessante sobre o purgatório. Ele falou assim que a passagem do filho pródigo, né? Sim. Ele fala que Que a agora é passagem, o pai do misericordioso, né? ele fala que a passagem do filho pródigo tem toda ali a doutrina da Bíblia está resumida ali, né? Sim. E aí ele falou assim que qualquer coisa que você procura tem ali. E aí parece que um calvinista, os calvinistas não acreditam também no purgatório, né? O Sim. Calvino foi o cara que mais bateu contra o purgatório, e é da mesma época de Lutero, né? 1590, eu acho que ele faleceu, algo assim do tipo. E aí ele estava conversando com um calvinista que não aceita o purgatório. Ele falou assim, então me mostra que tem o purgatório mesmo nessa passagem, já que essa passagem tem tudo. Aí ele falou assim, o filho pródigo, ele saiu de casa, a casa como o céu, né? Sim. Como o céu. Ele saiu da casa dos Sai pais. na presença do pai, Isso. né? Sem ter falta. Aí retrata o céu ali, porque ali ele tem tudo, né? Exatamente. E aí ele retrata o céu porque ali ele tem tudo, presença do Amor. pai, vive no chiqueiro. O chiqueiro é como se fosse o inferno, sabe? Um lugar que fede. Porco fede. Você já teve a oportunidade de passar pé de porco, de Sim. chiqueiro, fede. E ele cuidava de porco, então ele chegou fedendo. O pai dele acolheu ele de novo, abraçou ele, amou ele. Sim, com certeza. É o que acontece quando a gente está ali com os nossos pecados, Deus nos acolhe mesmo assim, por isso que nos aceita a confissão. E aonde está o purgatório nisso? O pai dele fala o quê? Vamos fazer uma festa. Você acha que ele falou assim, prepare a melhor túnica para esse meu filho. Você acha que ele, sujo, de chiqueiro, colocou a túnica? Não. Ele Com teve que certeza se ele foi lavar. para o banho se limpar. Onde ele foi se limpar? No purgatório. Porque daquela forma que ele estava, ele não poderia estar presente com o pai dele, né? E é justo isso, né? Se Deus ele é misericordioso, ninguém está falando que não. Mas para você estar na presença dele, você tem que estar purificado. Exato. E Deus é tão misericórdia quanto justiça. As duas se equiparam, tá? E aí, o purgatório, ele é uma dádiva de Deus. É esse banho que ele libera para lavar a alma. Porque assim, aqui na Terra, Deus já libera o tempo inteiro a gente poder... O próprio Santo Agostinho que fala que Deus ele promete o perdão de todos os seus pecados, sabe? Mas ele não te promete o amanhã para você se converter. É o hoje, né? Se é confessar. o hoje. É o hoje. O amanhã pertence a você ali. Para você né? se arrepender, exatamente. E aí, mesmo que você morra sem a culpa do pecado, ou seja, confessado, devidamente arrependido, porque um arrependimento, uma contrição verdadeira, ela pode também lavar um pecado mortal. É claro que a gente, não sabendo se a nossa contrição ela foi perfeita, Sim. a gente vai buscar a confissão, obviamente. Com certeza, Até por isso que a igreja não fala que as pessoas que cometem suicídio necessariamente estão no inferno. Porque se ali, entre a fronte e o chão, a pessoa ela houve o arrependimento, a contrição perfeita, então ali ela não morreu na culpa do pecado, entendeu? Sim, foi só uma consequência do ato. Do ato. Né? Do ato Ele em vai si. pagar duramente vai as pagar. penas do purgatório duramente, por isso, porém não quer dizer que foi ao inferno. Inclusive tem um papa, não lembro qual papa que foi Bento XVI, enfim, que fala que a única que nós temos certeza que está no inferno que esse cara Lutero, né, sacanagem, é o demônio e os seus anjos, né? São os únicos que nós temos certeza que estão no inferno. Certeza que a igreja fala, está no inferno, são esses. Até porque a igreja fala sobre a salvação e não sobre a perdição, né? Sim, Exatamente. a gente fala sobre... Muito se vê, né, na internet, fala sobre... Citam nomes, né, tipo Hitler. Falam, mas não tem como saber. Não tem como. Você não, Exato. Né, pode ser que fique no purgatório até pode ser que não. Eu li também uma questão na igreja... né, que eu sou muito curioso com algumas coisas e eu fico pensando. Eu li, Rafael, a respeito de Judas, né, o Judas, o traidor. Aí eu perguntei que fim levou Judas, né? Eu fui pesquisar, fui ler sobre isso e tal. Se eu não me engano, uma santa, não sei se foi Santa Teresinha,
não me lembro a santa, mas eu lembro que ela perguntou a Jesus, porque ela né, recebia presença, ela tinha contato, ela teve na presença e perguntou, o que aconteceu com Judas? Ele falou assim, se eu te falar, você não vai entender. Exatamente. Se eu entendeu? te contar, você não vai entender. Talvez Judas pode estar no céu. Ele ou no purgatório até hoje, a gente não sabe, né? A gente não tem como não a gente sabe. saber. E aí, então o primeiro ponto do porquê pensar no purgatório para dar sufrágio às almas. As almas, elas precisam da nossa ajuda muito mais do que a gente ajuda o mendigo. Mais do que você doa um dinheiro pro mendigo, doa uma esmola pro mendigo, você deve rezar pelas almas, entendeu? O segundo ponto, porque nós nos lembramos da grandiosidade e da santidade de Deus. O terceiro ponto, porque nós pensamos no peso dos nossos pecados, na gravidade dos nossos pecados. Quando, gente, eu comecei a fazer isso aqui, um cara me fechou, tava vindo pra casa da Mayra, um cara me fechou, eu nem xinguei o cara. Falei, não, vou falar sobre purgatório, se eu xingo o cara, eu vou pegar uma pena do purgatório, mas Com sério, certeza. você começa a pensar Você começa de a pensar fato. naquilo. Você começa a pensar nas gravidades do seu pecado e te leva a pecar menos. E assim, o terceiro ponto, você pensa nas gravidades do seu pecado, e o quarto ponto, nos ajudam a alcançar o céu. Por quê? Se te faz rezar por outras almas, o que eleva a sua alma num grau de santidade. Você está rezando por alguém, Lucas, que não vai fazer nada por você, possivelmente. Sim. Sabe? Você está rezando por alguém que pode ser que ela vá para o céu e fique grata e reze por você, ou pode ser que não, pode ser que ela só vá para o céu depois de você mesmo com a sua oração, sabe? Então você está ajudando alguém, isso por amor, e isso te engrandece perante Deus. Você está pensando em Deus, porque se você pensa no purgatório, necessariamente você pensa em Deus, no amor de Deus, na santidade de Deus. Você está pensando na gravidade dos seus pecados, e aí você começa a querer não cometer esses pecados, mesmo que veniais, e isso tudo te leva para o céu, te ajuda a ir para o céu. Sim, então te direciona para o paraíso. São esses 4 pontos do porquê pensar no purgatório. E é algo pouco falado, né? É algo pouco falado. Muito se diz, foi descansar, tá com Deus, né? Assim, a gente deve repensar nisso, né? É lógico que não é debater, não é discutir, não, é estudar, né? É ver o que a igreja diz mesmo, né? Na verdade, você vai pegar ali você vai pegar aí a questão do tratado, você vai pegar aí outros livros, né, outras referências, vai ter citado. Às vezes você pode, numa celebração ou um pároco, ele não fale sobre isso, né, ou só em momentos, né, bem sazonais, em datas... Ou nunca fala, mas a igreja fala. Né? Então, nós não temos que agarrar nas pessoas, em si, no corpo. Né? Eu não duvido que no dia 2... os padres que vão celebrar as 3 missas que são indicadas para esse dia, sempre foram, né? Sim. Os sacerdotes são indicados a celebrar 3 Três missas missas. dias. Eu não duvido que tenham padres que vão celebrar essas almas que estão no céu, sabe? Não duvido que tenha padres que não vão citar o purgatório. Eu não duvido, Lucas, sabe? E outra coisa, Lucas, quero te fazer uma pergunta pessoal aqui. Pensa num país que você gostaria de viajar, qual que é? Me fala aí. Um país... Olha, eu gostaria muito de ir para Califórnia. Para Califórnia. Isso. País Estados Unidos. Vamos supor, você vai lá para Califórnia, você vai provavelmente porque você gosta, né, de todo lugar, é bonito, enfim. Mas eu acredito que antes de você ir para lá, você não vai simplesmente pegar um avião, ir para lá e chegar lá, você vai decidir tudo. Antes de ir para lá, pelo menos na primeira vez, não. Você vai pesquisar hotel, você vai pesquisar restaurante, você vai pesquisar o clima, você vai pesquisar a água, você vai pesquisar um monte de coisa sobre o país, o estado, a cidade, enfim, não importa. Correto? Sim. É lógico que você não tem nem como você sair daqui sem saber, né? Como que você de sai visto daqui? para entrar nos Estados Unidos. Exatamente. Como que você entra em um lugar sem saber, não é mesmo? Então, por que a gente não pesquisa sobre purgatório? Porque provavelmente nossas almas ficarão lá por muitos anos, entendeu? E a gente não pesquisa sobre purgatório, entendeu? A gente não estuda sobre isso, né? É uma coisa que não é falada e na maioria das vezes nós vamos pagar lá, né? Assim, a pessoa fala assim, não, fulano foi pro céu e tal, mas é um julgamento assim, né? Chulo, porque nem a pessoa sabe. Ela não sabe o fim daquilo, não sabe se a alma da pessoa... Igual o próprio cardeal falou, né? Até santos tiveram que passar pelo purgatório. Exato. E aí, Lucas, o pecado, ele tem 2 dívidas. Ele tem 2 dívidas. Uma que é a culpa e outra que é a pena. Nós falamos isso aqui no início, a gente falou que ia abordar um pouco mais sobre isso e agora é a hora. Para você entender bem a culpa, é o seguinte. A culpa, ela é paga na confissão. Quando você confessa
ou você, né, no caso de um pecado mortal, quando você confessa o pecado mortal, só neste momento é pago a sua culpa, tá? Lembrando que a confissão, gente, eu não vou nem falar pro Lucas porque eu sei que ele não faz. A confissão é uma confissão individual, não vale confissão comunitária. A confissão comunitária, ela é válida em 2 casos, tá? No primeiro caso, que é um caso de vida ou morte, tem um padre no avião, o avião está caindo, tem uma bomba atômica caindo aqui, aí o padre vai e já absolve de forma comunitária. Esse caso, beleza, é válido. E o segundo caso é quando você não tem a chance de se confessar, ainda que não esteja acontecendo algo crítico, tá? Não está vindo um tsunami, algo do tipo assim, e você não tem a chance de se confessar de forma individual, mas você não quer mais ficar no pecado mortal. Aí vale a confissão comunitária, porém, o Código do Direito Canônico nos fala que na primeira chance que tiver, nós temos que procurar um sacerdote para confissão individual. Então é como se vale para que sua alma não fique mais no pecado mortal, porque ainda assim, né, você precisa, a confissão comunitária precisa ter um sacerdote, começa daí, né? Então é válida ali, porém, na primeira chance que você tiver, não, eu vou para casa, não, você não vai para casa, você tem que ir para um seminário, bater na porta do padre meia-noite e pedir para ele te confessar, entendeu? Então por isso... Algo que não é muito feito, aqui, né? Pra gente no Brasil, não, se você tem internet, provavelmente você consegue ter acesso a um seminário, entendeu? É claro que isso, sei lá, se você for pensar em alguns países, pode ser, ou talvez no interiorzão do Brasil, pode ser, entendeu? Mas assim, em suma, a confissão, e aí, a culpa do pecado mortal só é pago por uma confissão sacramental, tá? A culpa do pecado venial, ela pode ser paga por uma contrição do seu coração, pela oração do terço, na missa ali como é que é o nome do momento, gente? Que herege, não sei o nome, esqueci o nome agora. Naquele momento, do momento perdão do padre lá, eu esqueci o nome exato que se dá, litúrgico que se dá, mas no ato penitencial, obrigado aí, os universitários, no ato penitencial, o seu pecado venial, ele pode ser pagado a culpa dele ali. E a pena é algo que continua existindo mesmo quando você não tem a culpa. Um exemplo para ficar fácil. A gente tem uma parede aqui no fundo, Lucas. Eu pego um prego e bato nessa parede. Esse prego estando ali, eu colocando o prego na parede, é o pecado, beleza? Sim. O prego que está na parede é como se fosse a culpa. Eu posso ir lá e retirar o prego. Sim. Eu me confessei, saiu ali a culpa do meu pecado. Então eu tirei o prego. Porém, continua um buraco na parede, sim ou não? Certo. Esse buraco na parede é a pena que ainda eu vou ter que pagar. E aí tem 2 formas de pagar as penas. Ou você pode pagar a partir dos atos de reparação aqui na terra, com penitências, orações, dentre outros, até mesmo boas ações, né? Também servem para a reparação dos pecados. Ou então, no purgatório. São as 2 formas que a gente tem de pagar, né? Os nossos pecados, de reparar os nossos pecados. Que seria como se a gente estivesse passando uma massa corrida naquele buraco ali e pintando a parede de novo. E aí fica tudo certo, entendeu? Certo. Então, é isso, basicamente, que é a culpa, tá? A diferença de culpa e de pena. Só que o que acontece? As penas, quando você faz um ato de caridade. Um ato de... Gente, eu acabei de falar. Quando você tenta consertar a merda que você fez... Desculpa, gente. Quando você faz um ato de reparação dos seus pecados, um ato de reparação dos seus pecados, aqui na Terra, ele é muito mais válido do que um ato de reparação, do que a pena que você paga lá no purgatório. Não é um ato de reparação, é uma pena. Porque no purgatório você não tem muita escolha. Tem não, você tem que fazer. Você vai fazer aquilo de qualquer forma. E quando você faz aquilo, você faz de uma forma voluntária, sabe? Você faz porque você quer fazer. E aí isso te ajuda, aos olhos de Deus, isso tem muito mais valor, isso segundo alguns teólogos novamente, né? Tem muito mais valor do que lá no purgatório. Porque lá você vai ter que fazer de qualquer forma, né? Sim, aqui não, aqui você está tomando a iniciativa de fazer aquilo. E São Tomás de Aquino, ele fala, Lucas, aliás, Santa Catarina de Gênova, vamos começar dela, do livro. Santa Catarina de Gênova, ela fala que é impossível, ela tem a visão do purgatório, por isso que ela escreveu o Tratado do Purgatório. Ela fala que é impossível falar de forma clara quais são as penas para os pecados. É impossível falar de forma clara. O Monsenhor Ascânio Brandão também, que tem o manuscrito do Purgatório também, lá eles falam de alguns pecados, mas assim, fala de uma forma, ele fala assim, vou falar de algumas penas do pecado,
Porém, não se compara com nada que se tem ciência no mundo. Pensa na pior coisa que pode acontecer no mundo, sei lá, o cara te arrancar a sua perna puxando, arrancar a outra perna puxando, E sei lá, arrancando seus dentes. arrancando seus dentes um por um, enfiar um prego debaixo da sua unha. Nada se compara à pena do purgatório, sabe? Uau. O purgatório é um lugar de sofrimento intenso, e as almas que estão lá estão em sofrimento intenso, sabe? Elas estão purgando mesmo, elas estão se purificando mesmo. As almas que estão lá, por isso que elas precisam das nossas orações. Porque quando nós rezamos pelas almas, e aí que é o momento que entra a questão do sufrágio, quando nós rezamos pelas almas, é como se você tivesse aqui pegando um fogo, é como se eu jogasse um balde de água balde e ali de água, refrescasse um aliviando. pouco você naquele momento. Ou às vezes também esse balde de água pode até apagar o fogo, entendeu? Ele pode ou te aliviar um pouco ou apagar o fogo. E as almas elas estão constantemente sendo castigadas ali. Existem visões de santos aí, o próprio manuscrito do Purgatório do Monsenhor Ascano Brandão, ele fala de diversas coisas assim. Ele fala, por exemplo, de um castigo no purgatório que as pessoas que estão pagando pela mentira, o pecado da mentira, eles estão com a boca aberta e recebendo chumbo quente na boca o tempo inteiro. Você imagina isso, tipo, a dor disso é indescritível de fato. Mas assim, não é nada que a igreja defenda. A igreja não defende um castigo, apenas que elas estão ali sendo purificadas. Sim. Até uma questão, um ponto que eu queria levantar, muitos párocos hoje não estão deixando mais você colocar ali missa de 1 ano, 10 anos, 30 anos. Pessoal, é importantíssimo você fazer isso. É importantíssimo. Mesmo que seu pároco não dê, a gente só celebra 7º dia e 30 dias. Coloque o nome nas intenções, lembre sim, porque aquela alma ela precisa de oração, ela precisa de que você pense nela, que você esteja ligado a ela para que ela seja salva, né? E aí, uma coisa, eles falam que as penas do purgatório são penas infernais mesmo, sabe? São penas comparadas do inferno. Acho que São Boaventura fala que a única diferença do fogo do inferno para o fogo do purgatório é que o fogo do inferno ele é eterno. E o fogo do purgatório ele é por um tempo, sabe? Um dia você vai para o céu. Eu até li sobre isso no livro que eu depois vou apresentar um pouquinho ali. Ele fala sobre a questão do inferno, que as próprias chamas que saem das almas queimam elas de novo. Pois é. Olha pra você ver, é como se fosse um ciclo, um ciclo, né? eterno, Assim, né? É um loop infinito. Não vai ali. parar. A própria chama consome aquela alma que tá pegando fogo ali. Sim, e aí, essas penas, elas são gigantescas, indescritíveis, e as almas estão de fato com muito sofrimento, sabe? As almas elas estão de fato sofrendo de uma forma que o São Gregório Magno vai falar que nenhuma dor desse mundo pode se comparar a uma pena do purgatório, sabe? E ao mesmo tempo tem outros teólogos também santos que defendem que no purgatório também tem níveis, sabe? As almas que pecaram menos, elas sofrem um pouco menos. Outros falam que é a mesma pena. Então não existe isso. Como que é a pena exata do purgatório? O que se sabe é que as almas estão sendo ali constantemente incomodadas, com dor, enfim. Acho que primeira coisa, se existe um senso de justiça muito grande quando se morre, né? Nós falamos que Sim. A alma ela tem um senso de justiça muito grande. Eu acho que a primeira dor que a alma tem, e aí existem 2 tipos de pena, tá? A gente já começou a falar das penas aqui, das dores, enfim, mas existem 2 tipos de pena para a alma. A pena do sentido, deixa eu pegar aqui que eu não lembro de cabeça, só um minuto. É a pena do sentido e a pena do dano. A pena do dano é a que, inclusive, ela fala que a Santa Catarina de Gênova fala no livro que é a maior pena que uma alma pode ter no purgatório. A pena do dano é a pena de não ter a presença de Deus. Sabe? Porque você não tem a presença de Deus. É como se fosse ali aquele pão único que nós falamos, que é a única coisa que se sacia. Você sabe que ele existe, mas você tem total ausência daquele pão. Então é uma fome constante, sabe? Então o primeiro dano, a primeira pena é a pena do dano. Que é essa pena da presença de Deus, sabe? Já se sofre muito por não ter a Deus. Aqui na Terra a gente já sofre quando a gente vê que a gente está um pouco sem Deus, quando a gente está longe da igreja, quando a gente está longe dos sacramentos, deserto, né? Ou até mesmo longe dos sacramentos, sabe? Às vezes a gente entra numa vida de pecado ali, tem um momento que a gente está um pouco afastado e tudo. Até pessoas que a gente vê que entram, né, em eternos lugares profundos aí de tristeza e tudo. Muitas vezes, né, óbvio, tem às vezes da doença, obviamente, mas muitas vezes falta mesmo dos sacramentos, falta de Deus. Imagina então uma alma que não tem corpo, não tem mais nada, só uma alma, tudo que ela tem pertence a Deus, mas ela não pode chegar até Deus, por quê?
por causa dos pecados dela, sabe? E aí, Santa Catarina de Gênova fala que o céu não tem porta, sabe? O céu está aberto, do céu para o purgatório não tem porta. Só que a alma, ela não aceita entrar no céu suja, sabe? Ela, Acho que ainda a visão, que tenha, né? ainda Aquela que tenha, visão que você tem ali do céu, né? A visão de lá, ela é mesmo, ela mesmo, tipo, ó, eu não sou digno daquilo, né? Exatamente. Ela mesmo, ela quer entrar. Seria uma dor muito maior ela chegar a Deus suja. Então, a maior pena é a pena do dano, é a pena de não ter a Deus. E a segunda pena que é a pena do sentido, que é esse que a gente sente aqui mesmo, que é a nossa pele cortando, enfim, tudo isso. E aí, só que ao mesmo tempo, né, que se fala de tudo isso, as almas estão sofrendo, gente. Vocês precisam rezar pelas almas, fazer penitência pelas almas. Porém, ao mesmo tempo, as almas que estão lá estão alegres, sabe? Porque elas têm essa Elas estão salvas, Lucas. Elas estão salvas. Elas estão melhor do que a gente, sabe? Nesse sentido. A gente fala assim, que esteja sofrendo no purgatório e precisa da sua oração, mas ainda assim é melhor do que a gente, mesmo que sofrendo no purgatório, porque tem a certeza do céu. A gente não tem a certeza do céu enquanto a gente não chega, pelo menos no purgatório. Mas é igual você fala da questão da visão, né? Ali, esses estudiosos, né, falando sobre essa visão, que ela tem a visão do céu, só que ela não tem, ela não acha digna de entrá-lo, mas ela está vendo, né? Agora no inferno você não vê, né? No inferno tem ausência total. Ausência total de Deus. Ausência total. Então você não vê, você não tem esperança, né? Não tem algo melhor do que aquilo. É aquilo ali eterno. Ainda que no purgatório também não se veja a Deus, né? Santo Francisco Romana fala que no purgatório você ainda não tem a presença de Deus, não vê a Deus, mas você sabe que você vai ver ele, né? Sim, você pode até não ver, mas você tem a esperança, sabe? Você tem a esperança. É como, sei lá, um maratonista que está no início da corrida, ele pode não ver a linha final, mas ele tem a esperança que ele vai chegar ali, sabe? Sim. Ainda que ele não seja o primeiro, mas ele treinou para aquilo, sabe? E ele está ali naquele momento. E aí, apesar de todas as almas estão alegres, e Santa Catarina de Gênova, ela fala uma frase que me marcou muito, que é a seguinte: as alegrias das almas do purgatório só se comparam com as alegrias das almas dos santos. Então, assim, você pode ser o mais alegre possível aqui na Terra, mas a alegria do purgatório, apesar de todas as dores, só é comparada à alegria de quem de fato já está no céu. Sabe? Sim. De tão grande que é a alegria. E isso já quebra as pernas de Lutero, que fala que se as almas estivessem lá, elas estariam pecando, né? É impossível você pecar no purgatório. Porque você tá na graça de Deus. Ali você está na entendeu? graça, você está reparando. Ainda que reparando os seus pecados. Tempo de purgatório. Uma coisa difícil de falar. A gente, se você pegar aí o Código Penal, você vê as penas aí, né? Fulano fez aquilo, tem 7 anos, né? Exato. Então, é bem por aí, né? Existia um manual, pena de purgatório, vamos lá. Tempo de purgatório. Você pode, seguinte, as almas elas podem sair do purgatório de 2 formas, tá? Uma, que é a partir dela cumprir, né, todo aquele, dela purgar toda a mancha que ela tem, né, dela cumprir todas as penas que ela tem que cumprir, e a outra que é a partir dos nossos sufrágios. Nós vamos falar do sufrágio agora já. Que é a partir do sufrágio que diminui o tempo de pena do purgatório. É aquilo que eu te falei, às vezes joga uma balde d'água, pode ser que só te ajude um pouco, pode ser que pare de pegar fogo de uma vez. É a questão dos bons antecedentes, né? Então, e aí, a igreja não defende um tempo de purgatório. Santa Francisca Romana, que escreveu o manual, o Tratado do Inferno, até está aqui também, que escreveu o Tratado do Inferno, ela fala que para cada pecado mortal são acometidos 7 anos de purgatório, cada pecado mortal cometido. E São Tomás de Aquino também defende essa de 7 anos. Tem uma santa, que agora eu não me lembro, é um cardeal, um doutor da igreja também, que ele defende que para cada pecado que se comete, seja ele mortal ou venial, se ganha 1 ano de purgatório. Então, assim, a igreja não fala quantos anos você vai ficar no purgatório, ou, se você cometeu um pecado contra o primeiro mandamento, contra o segundo mandamento, são tantos anos, contra o terceiro, não fala. Porém, uma das partes de você dar sufrágio na alma é ganhando indulgências, né? Sim. As indulgências, a gente vai falar já sobre elas também, ela serve para poder pagar um tempo de pena do purgatório. Né? Ela serve para pagar um tempo de pena do purgatório. Ou para pagar toda a pena do purgatório, ou um tempo da pena do purgatório, nas 2 formas que ela tem. Então, as almas elas vão sair do purgatório em 2 sentidos. Seja pagando no cumprimento da pena total, ou seja, por causa das indulgências. Das indulgências, tá? né? Essa questão de querer
de você ter alguém, né, orando por um ente, aquilo ali é o que o Rafael está tentando, né, nos explicar aqui, é essa questão. Tipo assim, você tá rezando para aquele ente querido seu ali e ele tá reduzindo a pena dele. Ou pode ser que ele já tenha, né, ou você está reduzindo, igual, por exemplo, tem a questão de quem é consagrado, né? Como eu sou consagrado, a minha oração ela não tem uma função específica. Né? Não necessariamente. A pessoa pode virar para mim e falar assim, ô Lucas, reza para fulano de tal, né? Que ele está precisando. Eu falo assim, olha, eu vou rezar. Porém, eu vou colocar o nome dele nas minhas intenções. Agora, as suas orações são de Nossa Senhora, né? Elas são de Nossa Senhora. Exatamente. Elas são de Nossa Senhora, né? Então, falar sobre nossos consagrados também na parte da indulgência. Se ela quiser ali levar para aquela alma, ok, às vezes ela pode estar salvando uma outra pessoa, né, com aquelas orações. E tem muito disso do que você está falando, né? Porque quando você está orando para aquela alma, ela pode ser, a pena dela nenhuma pode oração, ser nenhuma oração é jogada fora, tá, Lucas? Vamos supor que eu morro e você reza pela minha alma, mas eu tive a graça de ir para o céu, né? Nossa Senhora me pegou e me levou direto para o céu. Ou meu tempo de purgatório já passou e eu já fui ao céu. Sim. E você continua rezando pela minha alma. A sua oração não vai ser desprezada, não, sabe? Nunca, ela pode ser direcionada a outra alma. Não, orar nunca é demais. Isso, exatamente. Né? E aí, ainda lembrei que a gente estava falando antes sobre o tempo do purgatório. Sim. Em 1986 entrou um manual de indulgências, né, que é o indulgenciário, o manual de indulgência da Igreja Católica lá, que é feita pela penitenciária apostólica, né? Existe um ramo da Igreja Católica só voltado para isso. Voltado para isso, exatamente. E aí, o manual de indulgências antes de 1986, ele falava em tempo, sabe? Reze um rosário e você ganhe 3 anos de indulgências. Tinha isso, sabe? Apesar de que o rosário você pode ganhar até indulgência plenária rezando, né? Ele também. Pode ser que sim, né? Rezando em família ou em algum lugar, tipo igreja, lugar público, praça, associação, enfim. Mas vamos supor que você fazendo sozinho, você vai ganhar indulgência parcial. E aí, o manual antes, ele falava de anos, sabe? Tinha indulgências que eram de 10 anos. Então você pensa assim, a igreja, ela não fala de quanto tempo a alma fica no purgatório. Mas se fala de 10 anos, é porque você não vai ficar lá só meia hora, você tá entendendo? A igreja não é burra para fazer um trem desse, não, cara. Com certeza não. Sabe? Tem fundamento, né? Tem muita história, muito escrita, muito estudo baseado nisso. A maioria dos santos, né, teve visões, as aparições mostrando isso, né? Se Nossa Senhora mostrou isso para os pastorinhos, é porque aquelas almas estavam ali no purgatório ali há muito tempo, né? Sofrendo imensamente. E aí eu volto novamente. Rafael, volto novamente. Você vai plantar uma árvore no Dia dos Finados, velho, sabendo disso tudo? Não vou. Não vou plantar uma árvore, me desculpa. Cara, aconteceu uma coisa na minha família, há uns meses atrás, eu perdi a minha tia, né? E foi um episódio bem complexo, né, Rafael? Não sei se você já passou por isso, mas o câncer, né, assim, minha avó foi triste. Crucial na vida dela. Ela já tinha uma questão de paralisia infantil, sabe? Ela bem debilitada e tudo, só que ela tinha uma personalidade muito forte, cara. Eu nunca fui num velório que quase todo mundo falou mal do defunto, sabe? Não, sacanagem. Muito ruim. Então, por exemplo, a minha tia, ela foi uma pessoa, assim, árdua, sabe? Assim, pouco amor, uma pessoa assim dura. Eu acredito que ela vai precisar da minha oração, cara. Sim. Ela vai precisar da minha oração. Ela não foi uma pessoa ruim, sabe? De fazer coisas ruins, de pecado mortal, por exemplo, mas uma pessoa dura, né? Então, ela vai pagar, ela tem a pena dela. Sabe? Como é que eu vou pensar assim, não, minha tia tá no céu, cara? Não tem como. Eu tô colocando isso aqui, né? Tô trazendo essa questão para você pensar. Poxa. Pode ser que pelo tanto que ela sofreu pelo câncer, pode ser que sim, mas pode ser que não. Pelo sim ou pelo não. Às vezes um cara ali, o cara chega ali para assaltar, faz alguma coisa do tipo, você entendeu? Às vezes o cara ele não tem tanto pecado ali, ele tá, sei lá, meio sem lugar, né? Exato. Aí ele morre, você pode ter certeza que aquele cara foi pro inferno? Você não tem. E aí você vai me falar que em vez de você rezar pela alma, você fazer penitência, você vai plantar uma árvore. Você tá de sacanagem comigo, né? Plantar uma árvore, você tem que plantar, beleza. Tem que plantar, tem que ajudar. É bonita até, a gente gosta, né? É lógico. Não, isso é ótimo. Mas para as almas, né? No Dia dos Finados não, poxa, no Dia dos Finados não. Mas enfim, vamos lá. Sufrágio. Nós temos alguns tipos de sufrágio. O que é um sufrágio? Para começar aí, para quem talvez não saiba ou para quem sabe poder recordar. Um sufrágio é um ato
né, que nós temos, um ato que nós fazemos, que ajuda no perdão das penas das almas do purgatório. Então é o seguinte, a alma do purgatório ali, ela tem que cumprir a pena dela, e aí a gente sabe que ela vai sair do purgatório ou quando cumprir todo o tempo de pena ou pelo sufrágio. O sufrágio é um ato que você tem que ajuda a pagar as penas das almas que sofrem no purgatório, que padecem no purgatório. Como ganhar sufrágio para as almas? Primeiro ponto, orações, né? E aí quando se fala em orações, a gente pode fazer qualquer oração, tá? Uma Ave Maria, um Pai Nosso, um Santo Anjo, qualquer coisa que você ofereça em sufrágio das almas. Mas não tem oração maior do que a Santa Missa, sabe? A oração maior é a Santa Missa, inclusive, aqui nesse livrinho aqui, que é o Ofício das Almas, olha aqui. Só um minuto. Seguinte, depois da Santa Missa, a Sagrada Comunhão pelas almas é o sufrágio mais eficaz para socorrê-las. Como pode a divina misericórdia de Deus resistir a uma língua tingida do sangue imaculado do Cordeiro quando ora pelas almas? Então, assim, a primeira coisa é a missa, e aí dentro da missa, obviamente, a comunhão, ou então a comunhão talvez fora, que seja, né? A comunhão talvez fora da missa também. Então, a primeira é a Santa Missa, depois a comunhão ali e o rosário pelas almas. Então, a primeira forma de sufragiar as almas a partir das orações, tá? A segunda forma de sufrágio para as almas são as penitências. E aí, quando a gente fala em penitência, a gente tem dois tipos de coisas que podem ser penitenciais pelas almas do purgatório, ou às vezes até por nós mesmos, tá? A gente pode falar, ó, essa penitência aqui é pelos meus pecados. E aí entra também a penitência da confissão. Por quê? O pessoal é safado. O que o pessoal faz? Vai confessar com o padre fulano ali, porque o padre fulano passa só um Pai Nosso e 10 Ave Maria para você rezar. Só que aí é o seguinte, você tem que lembrar que o seu pecado, ele tem uma pena, sabe? E que quando você faz a penitência, você está abatendo a pena do seu pecado. Um Pai Nosso e 10 Ave Marias não é o suficiente para você reparar o seu pecado. Aqui tem uma pergunta do Júlio, né? Pecado mortal confessado. Esses 7 anos do purgatório, como fica? Entra nisso. Entra na pena. Porque assim, ó, talvez o Júlio não pegou o início, né, da live, então é bom a gente recapitular, talvez alguém também não tenha pego. Um pecado, Júlio, e demais aí, ele tem duas dívidas, tá? 2 pontos. Primeiro que é a culpa, o segundo que é a pena. Quando você se confessa seu pecado mortal, você está livre da culpa. Então vamos lá, se você morre na culpa do pecado, com a vontade no pecado, com a culpa, você vai para o inferno. A igreja fala. Como se livrar da culpa? Uma contrição perfeita, que é impossível dizer se nós realmente fizemos uma contrição perfeita, então a gente não vai arriscar essa. E o outro, que é o único que é a certeza ali de se livrar da culpa, é fazer uma boa confissão. Então, Lucas, Júlio, desculpa, a confissão do pecado mortal, ela tira sua culpa, porém ainda tem a pena. Tem a pena. Talvez como você não pegou, eu vou repetir aquele mesmo exemplo. Se você bate ali, por exemplo, se o menino está jogando bola, o pai dele fala assim, não joga bola, o menino desobedece, vai lá e joga a bola. A bola bate na janela e quebra a janela. Ele vai no pai dele, pede desculpa, o pai dele desculpa ele. Ali acabou a culpa, mas tem a pena que a janela está quebrada. A janela está quebrada. Tá ela tem que ser reparada, né? Então você tem que reparar isso, Júlio, ainda que confessado. Porque se você não confessar, você nem vai precisar de reparar. Você vai pro inferno mesmo e boa, entendeu? Você só vai pro purgatório se você se confessar mesmo, de fato, e tirar a culpa do pecado de você. Você já teve um grande avanço que foi reconhecer a sua culpa. Exato. Perante a Deus, né? Porque a gente tem que pensar ali, né? Nós estamos falando aqui, igual o Rafael citou, párocos que rezam Ave Maria, um Pai Nosso. Não, mas ele está na persona Cristo dele ali, na hora que você está confessando. Então é Cristo que está te perdoando. Cristo está te perdoando. Então, se você tem aquilo dentro de você, aquele perdão ali já tem, mas agora reparar aquilo, e ainda aí que é com seja, você, e aí que tá também, constância. só para não ficar um mal entendido, se o padre te passar uma Ave Maria, um Santo Anjo, se ele mandar você beber um copo d'água, aquela ali é a penitência para tirar a sua culpa. Você é obrigado a fazer aquilo. Tá? Você não pode falar, não, ele passou só uma Ave Maria, eu não vou fazer isso. Se você fizer isso, sua confissão está inválida. Você só recebe realmente o perdão do pecado quando você cumpre a penitência que o padre te dá. Porém, o que eu criticava aqui são as pessoas que procuram esses padres para não ter que fazer penitências duras. Sim. Entendeu? Mas aí, o que eu estava complementando é essa questão. Ele já reconheceu. E ele sabe que só aquilo já é um grande passo. E só aquilo que o pároco às vezes passou por ele, não repara. E é aí que entra as outras
penitências, tá? A gente falava dessa confissão, a gente estava falando aí de outra forma de sufragiar as almas que são a penitência. Tem outra pergunta? Tem uma pergunta aqui da Rosilene Maria. As almas que têm parentes espíritas e ficam invocando a sua alma, principalmente depois de seu tempo de purgatório? Ó, sinceramente, não sei te dizer, e eu nem acho que a igreja vai falar isso assim. As pessoas que invocam as almas estão impedindo as almas de chegar no céu, tá? Mas o que eu sei te dizer e o que eu posso te dizer é que o espiritismo, ele é um pecado mortal, um pecado gravíssimo, é algo contra a Igreja Católica, contra a doutrina católica, e se não atrapalha talvez aquela alma lá, que provavelmente sim, porque quando se fala de espiritismo, é o que a gente conversava antes da reunião, espiritismo fala-se de alma penada. A alma penada é uma alma que está cumprindo penas. Então são almas que estão no purgatório, pode ser que atrapalhe sim, mas independente dessa outra alma, está atrapalhando a alma de quem faz, né? Se eu sou uma pessoa que pratico, ainda que eu não atrapalhe a alma da minha avó, mas eu estou atrapalhando a minha, tá entendendo? Com certeza, está sujando sua alma, né? Eu estou sujando a minha alma, sabe? Se a sua avó está no purgatório, é um mérito dela, da vida dela. Da vida ou do dela. sofrimento que ela teve no final. Que ela teve pode no final ser, dela. Pode ser. Sim. Aí, mas agora, você não, você ainda está em sã consciência ali. E aí eu posso me perder de tanto ficar consultando uma alma. Por isso é perigoso, sabe? É muito perigoso, cara. Por isso que a Igreja Católica defende muito andar retamente nas coisas que a igreja prega, nas coisas que a doutrina prega, porque é muito perigoso, você pode perder a sua alma por isso, sabe? E aí, voltando aqui nas penitências, tem, né, 2 tipos de penitências aqui, que são as penitências voluntárias, que é assim, ó Deus, eu cometi um pecado X, eu cometi o pecado da gula, obviamente, né? Então, para reparar pandemia, isso... Né? Nessa pandemia tá difícil, né? Esses últimos 7 meses aí. Esses últimos 28 anos tá fogo, tô comendo demais esses últimos 28 anos. E em reparação a isso, eu vou dormir no chão, em reparação a essa penitência. E isso, em reparação a essa penitência, é uma penitência de reparação a esse pecado. E isso pode me ajudar, isso me ajuda ou não, porque o sufrágio é um pedido a Deus. Não quer dizer que ele vai atender. Isso, é isso que eu ia complementar aqui. Não é obrigação, assim, isso ajuda se, né, Deus achar que aquilo lhe ajuda, né? Que é devido de fato. Porque às vezes você está fazendo só no egoísmo, sabe? Eu não estou fazendo isso porque eu quero diminuir meu tempo no purgatório, porque eu quero ver a Deus logo. Pode ser que eu esteja fazendo isso porque eu não quero sofrer, sim, sabe? E aí só entra no egoísmo, medo, egoísmo, enfim. E aí... Essa penitência ela pode ser para mim, para reparar o meu pecado. Então, ó Deus, eu sei que as almas sofrem muito no purgatório, hoje eu vou tomar um banho gelado. E aí é uma penitência que você faz em prol das almas do purgatório. Eu faço muito essas coisas assim, ó, fila de banco. Fila de banco eu faço. Eu sou uma pessoa, eu sinto muito calor, né? Então eu transpiro demais. Então, quando eu não tenho como fugir disso, eu entrego para as almas. Né? Às vezes quando uma pessoa, às vezes ali ela tá te irritando, ela tá, né, mas você não quer sair da graça, você entrega aquilo, né? Você entrega para as almas. E tem coisas pequenas, né? A própria Santa Teresinha, ela é a mãe da pequena Via ali, uma das coisas que ela fazia era não encostar na cadeira, sabe? Ela fazia penitência de ficar reta aqui, em penitência para as almas do purgatório. É claro que se eu encostar na cadeira é muito mais gostoso. Muito mais gostoso. Eu tô confortado aqui. A coluna dói. Se eu passar aqui 2 horas assim reto, sem encostar na cadeira, minha coluna vai doer, entendeu? E são coisas pequenas que a gente pode oferecer em reparação das almas do purgatório. É uma forma de sufrágio, que é... Então, essas penitências voluntárias. E aí a penitência, além da voluntária, ela também se divide no seguinte ponto, que são as penitências involuntárias, que são as penitências ordinárias. Por exemplo, eu tenho uma doença, eu fui acometido de alguma doença, sei lá, eu fui acometido de um câncer, e aí eu ofereço todas as dores e sofrimentos eu posso simplesmente sofrer. Sabe, eu vou sofrer dor, eu vou ter meus sofrimentos, eu posso simplesmente sofrer porque eu estou com essa doença. Ou eu posso não reclamar dessas doenças e oferecer todas essas dores pelas almas do purgatório, ou por reparação dos meus pecados. Padre Léo comentou isso, né, na época que ele estava com o câncer, né? Ele até comentou que a doença, ele mesmo fala, né, nas palestras dele, que foi por culpa dele mesmo, né, o cigarro, né, que às vezes... prejudicou ele, né? Às vezes não, né? Com certeza. Prejudicou ele, porém que ele não estava triste com Deus. Eu conheço muitas pessoas, né, que entregaram aquilo. A gente vê aqui no Manaim, a gente vê
a história da Andresa, né, que ficou cega e tudo, É. e ao invés dela se revoltar, não, ela Sim, entrou mais, exatamente, ela aprofundou mais exatamente. dentro da... E ela a hora- entregou aquilo, ela falou, é. não, é minha hora de anunciar. E aí a gente está falando de algo muito grande, né? Porque a pessoa pode estar ali pensando assim, que tem gente que não pensa, né? É. E pode ser o caso de alguém que ouve a gente. E tá ali, mas se eu não tiver uma doença, então eu não posso entregar uma penitência Não, voluntária. com certeza. Mas pode, por exemplo, às vezes você é uma pessoa que tem que fazer um trabalho debaixo de um sol, sabe? Isso, é o que eu tinha comentado ali, ficar na fila de um banco, Ficar na fila do banco, ficar no é coisa que cartório. obrigatoriamente Nossa, você vai ter que fazer. E às vezes você não precisa. Claro, você pode fazer como penitência ordinária, voluntária, não, na fila do banco eu vou ficar em pé o tempo inteiro. Na fila do cartório eu vou ficar em pé. Enfim, você pode fazer de forma voluntária ou de forma involuntária, sabe? Não, eu meio que obrigado, porque a sua vida ordinária, o seu dia a dia te obriga, sei lá, você é um lixeiro, te obriga a correr atrás de um caminhão. Sabe? Sim. Mas você pode oferecer até mesmo as dores de correr atrás de um caminhão o dia inteiro, você pode oferecer até mesmo correr debaixo de um sol, etc., debaixo da chuva, enfim. Você pode oferecer isso pelas almas, porque é ordinário. É uma coisa que não é intencional. Você Não é tá correndo intencional, atrás do caminhão. Aquele ali porque você vai eu ter que quero fazer correr aquilo ali de qualquer jeito. só pelas né? almas. Não, você está Não. fazendo Você aquilo tá por causa da fazendo sua aquilo vida ali, ordinária. Cê- Você está cê com uma vai- dor de cabeça. Eu não escolhi estar com uma dor de cabeça. Mas, ó, até eu vou chegar em casa e vou tomar um remédio. Obviamente, porque Deus não quer que ninguém fique mal, né? Uhum. Então, eu vou chegar em casa e vou tomar um remédio. Mas até eu chegar em casa, a minha dor de cabeça, eu vou oferecer pelas almas. Entendeu? É uma penitência ordinária. Então, primeiro, são oferecer as orações. Primeira forma de Sim. oferecer sufrágio. Então, a Santa Missa ali como principal, depois a comunhão e o rosário. Comunhão, os três rosário. principais ali. O segundo é oferecer as penitências voluntárias e involuntárias. Terceiro, os bons atos. As boas ações dão um dinheiro para o mendigo. Dá um dinheiro para o mendigo, você pode fazer boas ações, você pode fazer entregando pelas almas do purgatório. Assim, eu vou dar o dinheiro para o mendigo ali, vou dar R$10, era talvez os únicos R$10 que eu tinha na minha carteira, ou não, esses R$10 nem vai fazer na minha falta. Mas, sobretudo, além de dar o dinheiro para o mendigo, eu queria que essa minha boa ação, porque toda boa ação, isso São Luís Maria Grignion Montfort, ele nos ensina isso, né? Todas as nossas boas ações, nós ganhamos bens meritórios, nós temos méritos sobre elas. E aí você fala, ó, eu queria que esses méritos, Deus, ele fosse para as almas mesmo que sofrem no purgatório, entendeu? É, porque às vezes ali talvez vai te apertar, ou não, né? Ou não, não Ou importa, não importa. Aí, nesse caso, mas você pensa, não, tô entregando isso aqui pelas almas. Lucas, eu você tô tá andando oferecendo- cheio de caixa na mão, caiu uma caixa no chão. Eu vi aquilo ali, eu vou te ajudar, vou pegar aquela caixa do chão e vou colocar lá em cima. Ali foi um ato de amor meu, ou não de amor, mas um ato de bondade meu ali com você, e esse ato de bondade, eu posso entregar os méritos desse ato para as almas do purgatório, tá entendendo? É uma forma Sim. de sufragiar. Não, Então, não só penitência, né? Não só coisas ruins. 2 perguntas. Tá, já tá na hora, já tem quase 2 horas que nós estamos falando já. Manelo, quanto tempo tem, Lucas? Vamos acabando já. Oi, Lucas. Então, para a gente já continuar adiantando aqui, a gente já vai olhar as perguntas. Então, só recapitulando, o sufrágio tem algumas formas. Primeiro, a oração. Segundo, as penitências. Terceiro, os bons atos. E o quarto, que talvez o mais importante aí, são as indulgências, né? As indulgências. As indulgências, o que é uma indulgência, para quem não sabe? A indulgência é algo que tira o tempo de pena. Seja indulgência parcial, e aí ela tira certo tempo de pena, ou vamos supor que não existe um mundo lá em que a minha alma vai ficar 40 anos no purgatório e alguém recebeu uma indulgência e mandou para mim, porque a alma não consegue receber indulgência, né? Tem que estar aqui no mundo. Então, alguém recebeu a indulgência e me deu essa indulgência. Essa indulgência que eu recebi livrou 20 anos. Isso é uma indulgência parcial. E tem a indulgência plenária, que apaga todo o tempo de purgatório da alma. Para você ganhar uma indulgência, e aí é um apelo que eu vou fazer a todos, para você ganhar uma indulgência, tem algumas coisas que a penitenciária católica te obriga a ter. Tá? O primeiro você tem que estar em estado de graça. Tá? A confissão né? confissão sacramental. Sacramental. Tá? O segundo, você tem que comungar naquele dia, não necessariamente frequentar a Santa Missa. Você tem que comungar naquele dia. Tá? O terceiro ponto, você tem que rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma outra oração. Aqui no Maranhão a gente fala, né? Vou rezar o Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Glória ao Pai, Mas não. a penitenciária apostólica é clara, é o Pai Nosso, uma Ave Maria e uma outra oração na intenção do Santo Padre o Papa. Se costuma rezar, não só no Maranhão, mas em vários lugares, O Pai Glória. Nosso, Ave Maria e o Glória. E o quarto ponto, que talvez seja o mais difícil, é ter total desapego ao pecado. Porque Sim. às vezes as pessoas viram assim, eu tô ganhando
Eu tô ganhando indulgência, tô ganhando indulgência, tô ganhando indulgência. indulgência. Só que, na verdade, você tem um monte de apego ao pecado que você ainda precisa desenvolver o desapego. Sem o desapego ao pecado, não adianta todo o resto, que você não ganha indulgência. E aí, um grito de socorro mesmo pelas almas do purgatório, que eu quero fazer agora, todo ano, do dia 1º até o dia 8, Até o dia 8. a Igreja Católica, ela permite você ganhar, né? Uma indulgência plenária, ela só pode ser ganhada uma vez por dia, né? Você não pode ganhar 2 por dia. Mas do dia 1º até o dia 8, você pode ganhar uma indulgência por dia, cumprindo tudo isso que eu falei aqui, né? Que é comungando, rezando a intenção, estando em estado de graça. É claro que você não precisa confessar os 7 dias, tá? Sim. Até porque... É só se você não pecar, né? Aí- é claro que você tem que estar em estado de graça. Tem que estar em estado de graça. E nos aí, se 7 você dias. cometer um pecado venial, beleza, você está em estado de graça se você se arrependeu. Né? Sim. A própria Santa Missa ali te colocou no estado de graça. Se você não cometer um pecado mortal, beleza. Inclusive, o confessar não tem que ser no dia para ganhar a indulgência. A penitenciária apostólica fala 7 dias antes ou 7 dias depois ao dia indulgenciado, tá? Então, ali, se você se confessar, dentro do dia 1º até o dia 8, se você se confessar, se você comungar, os 8 dias, no caso, né? Primeiro Sim, até o dia 8, os 8 dias, comungar, se você rezar o Pai Nosso, Ave Maria e uma outra oração, no caso Glória, na intenção do Santo Padre e o Papa, qualquer outro, e você se manter no desapego aos pecados, você ganha uma indulgência por dia, que você pode oferecer uma indulgência plenária por dia para a alma. Então, vamos supor, Lucas, eu salvo 8 almas, você salva 8, o outro Lucas salva 8, Saulo salva 8, e de repente, aqui já tem 32 almas salvas, tá entendendo? E aí, se sei lá quantas pessoas estão ouvindo a gente, que seja uma, você pode salvar 8, tá entendendo? Se você salvar 8 almas, Nossa. e aí falta de vergonha de quem não fazer, porque esse ano, por causa do Covid, para não dar aglomeração, enfim, Sim. né? Boteco pode estar cheio, igreja não, mas enfim, né? Não vem ao caso. Esse ano, por causa do Covid, esses 8 dias, continuam sendo apenas 8 dias, mas eles podem ser feitos do dia 1º até o dia 30 de novembro. Você tem 30 dias para ganhar indulgência, velho, para as almas do purgatório e oferecer pelas almas, tá? Eu acho que são esses 4 pontos de sufrágio, então, que nós falamos aqui. Sufrágio. Oração, penitência, boas obras, indulgências, tá? Só. Aí. É verdade. O Júlio tá bem participativo hoje, né? Obrigado, Júlio. Coração arrependido verdadeiramente diminuirá a pena desses 7 anos? Ô, Júlio, os 7 anos não é algo que a igreja fala, tá? Que seu pecado mortal você ganhou 7 anos. Não a igreja, né? São estudiosos. São alguns teólogos. Teólogos. Isso foi um dito de Santa Francisca Romana que eu trouxe aqui. Eu acho que São Tomás de Aquino também. Mas tem gente que fala que é mais, tem gente que fala que é menos. Certo é que a igreja não fala. Um coração arrependido pode, mas assim, só o seu coração que se arrependeu ou o seu coração arrependeu e você fez ato de reparação? Sabe? Não basta só um coração arrependido. O coração arrependido é para tirar a sua culpa. Se o seu coração de fato está arrependido, se você de fato enxergou o peso do seu pecado, então o mínimo que você vai querer fazer ali é ter algum ato, alguma penitência para poder reparar a culpa daquele pecado. Aí sim você pode diminuir o seu tempo de purgatório. A Rosilene Maria, as reparações dos nossos pecados podem ser feitas por meio de oração e penitência, então, né? Independente de qual seja. Sim, sim. Todas são aceitas, né? Obviamente, desde que você direcione para a reparação dos pecados de fato. Tá? E uma coisa que São Luís fala, né? Que quando se fala de penitência, não se olha o grau da penitência, sabe? Né? Eu me bater aqui a um grau de penitência. Se olha o amor que se coloca naquela penitência. Sabe? É claro que é o seguinte, não vou encostar na cadeira aqui, esse é o meu ato de penitência, mas às vezes eu nem tô com amor, às vezes eu tô aqui confortável já, entendeu? Aí tá na hora de você progredir, dói, né? Tá na hora de você progredir já, entendeu? E aí, pra gente já poder começar a finalizar, o terceiro, mais um ponto aqui, que é uma dúvida de muitas pessoas, se as almas podem, pra gente chegar no meio então do tema aqui, as almas podem ou não podem rezar por nós, as almas do purgatório. Porque polêmico, né? A igreja, muitas pessoas da igreja defendem que uma alma que está no purgatório, que você rezou, ofereceu sufrágio para ela, quando ela chega diante de Deus, ela vira sua intercessora. Beleza, as almas do céu podem rezar por nós, até por isso nós pedimos a intercessão dos santos. Sim. Mas as almas do purgatório podem ou não podem rezar por nós? E aí eu pego 2 grandes santos, doutores da igreja, que vai poder falar melhor do que eu e que você, obviamente. São Tomás de Aquino, ele fala que é impossível uma alma rezar pelas pessoas do céu. Pelas pessoas da terra, desculpa. Uma alma que está no purgatório, é impossível rezar pelas almas.
tá? Porque ali ela está ali simplesmente para poder pagar os seus pecados. Pagar os pecados dela. Ali é um momento dela, exclusivo dela, né? Isso é o que ele defende, tá? É uma questão gigante que ele defende sobre isso. E aí vem Santo Afonso Maria de Ligório, também um doutor da igreja, um santo importantíssimo, de tamanho aí, de santidade tão grande quanto São Tomás, que fala que sim, porque as almas elas estão sofrendo de tal modo que ela lembra dos pecadores na terra e começam a rezar pela conversão desses pecadores, a fim de que eles não sofram o mesmo tanto que elas no purgatório. Então, assim, é uma via de mão dupla, Sim. pode ser que sim, pode ser que não, que a alma reze por você. O certo é, ela precisa da sua oração, sabe? O certo A certeza é essa, ela né? precisa Ela da sua precisa oração. da nossa oração. Agora que ela está Exatamente. orando por nós, assim, eu acredito que a perseverança, né, a nossa constância em oração, né, a nossa devoção aos santos, vale mais do que aquela alma, assim. Sim. Eu não estou falando de valor, de grandeza, mas, né, elas precisam mais da gente do que nós delas, né? Porque a gente tá querendo a salvação, eles estão precisando da salvação ali, de diminuir aquela pena, enquanto aqui a gente está vivendo, a gente pode escolher a forma que a gente vive, ou na graça ou não, né? Ela não tem essa escolha, é o que nós falamos Exatamente. aqui antes, ela não tem essa escolha, ela está ali exclusivamente para pagar não a pena dela. existe valor, uma pena paga no purgatório, não existe valor, tá? Não tem valor meritório. Sua alma não se engrandece em santidade por você pagar a pena ali. Aqui na terra, o que você paga aqui aumenta o grau de santidade de sua alma. Isso. Lucas, pra gente finalizar então, como evitar o purgatório em 9 passos. 9 passos. Santa Catarina de Gênova coloca aqui no livro. Tá? Não sou eu não, Santa Catarina de Gênova. É bom pro Júlio, o Júlio que tá pesquisando aí sobre diminuir o tempo de purgatório. Primeiro passo, fugir do pecado, óbvio. Tá? Esse é o mais escancarado, né? Segundo passo, fazer penitência em reparação aos pecados já cometidos. Isso. Beleza? Falamos sobre isso também. Terceiro passo, fazer caridade pelas almas. Ter caridade pelas almas que estão no purgatório. Sim. Tá? Rezar pelas almas, Rezar entregar pelas pra... almas, entregar pra Porque Deus. se você faz isso para uma alma que possivelmente não vai fazer mais nada por você, você está fazendo por amor. Por E isso amor. te engrandece diante de Deus. Diante de Deus. E isso te faz chegar mais próximo a Ele. Quarto, perdoar as pessoas que te magoam de forma verdadeira. Porque se você não perdoa, Lucas, se você bate na minha cara, eu fico bolado com você, você morre, e você se arrependeu de ter batido em mim, eu não te perdoei, e eu morro depois de uns dias, é capaz de você ir pro céu e eu não, porque eu morri sem perdoar. O perdão verdadeiro, ele pode te livrar do purgatório também. E tem muito disso, né, nessa questão do perdão. Só para fazer um adendo aqui, às vezes a pessoa fala assim, não, eu te perdoei, mas guarda um rancor, assim, que, né, é gigantesco, maior do que o perdão que ela deu. Né, assim, infinitamente maior que o perdão, né? Então, que se for perdoar, perdoe de verdade, né? Perdoe de coração, não fique remoendo aquilo dentro de você. Sim. O quarto passo, o quinto passo agora, né? Dar esmolas, fazer caridade às pessoas também, porque também é importante você ajudar as pessoas na vida dela. Tem uma linha que fala... Tem uma linha de estudos que fala que essa questão de você dar esmola é algo que você contribui, né, para com que aquela pessoa que está na situação de rua não trabalhe, não faça isso. Só que não é esse pensamento que a gente tem que ter. Né? A gente tem que fazer aquela boa ação ali. Por quê? Às vezes você tem sobrando. Né? Às vezes você tem roupas em casa lá parada e a pessoa no frio, na chuva, sofrendo tem tênis. ali. Porque tem tênis, tem pessoas... tem gente andando descalço, velho, e tem gente com tênis parado, né? Às vezes 3, 4, 5 chinelos em casa, sendo que usa só um, ou às vezes nem usa direito, anda descalço. O que eu falo, Rafael, o problema é o seguinte, o problema é que as pessoas acham que a gente está contribuindo para aquela situação de vida, sabe? Sim. É muito fácil ficar na rua, porque de segunda, quarta e sexta o pessoal da igreja vem dar comida, terça, quinta e sábado o pessoal vem aqui e dá roupa. Quem fala isso, Lucas, nunca dormiu um dia na rua. Uma vez eu fazia... Até a Lohane, muito amiga da sua noiva, ela, muito amiga minha também, eu conheci desde moleque, estudou junto comigo. E a gente participava de uma pastoral de rua juntos, a gente meio que fundou ela ali, tinha umas 6 pessoas só, pouca gente, mas era muito legal, era toda quarta. E aí um dia, isso um pouco antes da Lohane entrar, na verdade, a gente, ou um pouco depois, não me lembro exatamente, depois que a Lohane saiu, enfim, foi um tempo que a Lohane não estava, a gente foi dormir na rua com os mendigos, a gente tinha aqueles que a gente batia carteirinha, que toda quarta a gente visitava alguns.
A gente foi dormir uma vez com os caras na rua, velho. E você não consegue dormir, cara. Não, é assim. É algo imagina, angustiante rato, demais. É rato, angustiante, Lucas. briga, infelizmente, né? O alcoolismo vem pra tampar o frio, Não pra só o tampar os alcoolismo, problemas. cara. Tem um cara que a gente visitou, que o dia que ele falou isso, velho, me regaçou o coração, assim. Ele falou, o único dia que eu não... E eles são muito verdadeiros, velho. Eles são muito verdadeiros. Pelo menos a maioria é. O único dia que eu não uso crack é na quarta-feira, que é o dia que você vem conversar comigo. Porque todo mundo chega e dá alguma coisa. A gente sentava, conversava. Não falou isso diretamente pra mim, mas a gente sentava, conversava, dava atenção, tratava como pessoa, sabe? Então, dar esmola e tratar bem os mendigos ali. O sexto passo, ganhar indulgências, obviamente, para diminuir o tempo seu de purgatório. O sétimo passo, Santa Missa, né? Missa diária, porque a missa diária, ela te faz entrar num nível diferente de santidade mesmo. O oitavo passo, que é a confissão, e aí fazendo direito às penitências, mesmo que a penitência não vai reparar todo o seu pecado ali, mesmo que aquela penitência do padre é apenas para poder limpar a sua culpa e não a pena, ainda assim fazer a confissão e cumprir a penitência. E o nono é a devoção mariana. Mas por que a devoção mariana? Beleza, a gente que é consagrada, a gente sabe que Nossa Senhora vai dar um jeito de salvar a gente, né? Ela que dá o jeito dela por lá. Mas por que a devoção mariana? Pensa comigo numa seguinte situação. A gente falou aqui agora. O menino tem um pai, vira o pai dele e fala assim, pai, eu posso jogar bola? O pai fala não. O menino pega a bola e vai jogar. Ele chutou a bola na janela. Quebrou a janela. Ele chegou no pai dele e falou, pai, me desculpe e tal, porque eu quebrei a sua janela. Aí o pai dele virou e falou assim, não, meu filho, eu te desculpo sim, claro, mas ainda tem que pagar a janela. Só que o filho não tem dinheiro. Aí a mãe vai lá e se oferece para comprar o vidro para colocar na janela. Tá entendendo? E aí pagar a pena. Então Nossa Senhora ela pode ajudar sim a pagar a nossa pena do purgatório. Então, voltando aqui os 9 passos que foram colocados, rapidinho, para evitar o purgatório. Primeiro, fugir do pecado. Segundo, fazer penitência e reparação aos pecados. Terceiro, fazer caridade pelas almas. Quarto, perdoar de forma verdadeira. Quinto, dar esmola. Sexto, ganhar indulgências. Sétimo, frequentar a Santa Missa. Oitavo, fazer confissões frequentes. E o nono, ter a devoção mariana. Tá? São esses passos, né? São esses passos. Pessoal, assim, é complicado essa questão dos pecados. É uma coisa complicada, é algo igual a gente estava falando aqui antes, essa questão do purgatório, ela não é comentada, ela não é algo falado. Quando você vai falar de inferno, vai falar de purgatório, às vezes as pessoas mudam o assunto e falam só de céu. Beleza, céu é a maravilha mesmo, mas para você ir para lá, assim, é muito, mas muito, muito mesmo que você tem que fazer aqui na Terra, né? Todos os seus atos aqui vão te direcionar. Então, na verdade, você vai mirar no céu mesmo, né? Mas se vier o purgatório, agradeça. Porque não tem como você mirar no purgatório. Vou mirar no purgatório, não. Isso é inferno puro. Gente, então aqui, pra gente agora sim, né, entrar no final aqui, só indicar 4 livros aqui, né? Eu vou indicar 2 e o Lucas vai indicar 2. O primeiro que eu vou indicar, o Lucas, vê aí para mim como é que tá. Esse aqui primeiro. O Tratado do Purgatório de Santa Catarina de Gênova, tá? Muito bom. O segundo que eu vou indicar está até no plástico, porque eu não li ainda, mas eu sei que é muito bom, então eu posso indicar, porque quem me indicou são pessoas que disseram que realmente é muito bom. É o Tratado do Inferno, de Santa Francisca Romana, tá? Essas são minhas 2 indicações. O Lucas de Jesus também tem 2 indicações, né, Lucas? Sim. Aqui tá bom? Esse livro aqui é o Purgatório, escrito pelo padre Frederic